é sábado, ou é domingo, ou é um feriado, ou você está de férias, ou você é autônoma, empreendedora e não consegue descansar, a gente precisa falar sobre a nossa relação com o trabalho. Principalmente se você veio de família que não tinha muitos privilégios, não era uma família rica, abastada. Provavelmente a sua relação com o trabalho foi ficando tão tóxica a ponto de você não conseguir descansar quando você deveria estar descansando. Até porque o nosso corpo, isso já foi dito por muitas mulheres filósofas, mulheres que escrevem sobre as nossas experiências de vida. O nosso descanso é muito importante para a nossa produtividade. Bell Hooks falou uma vez sobre a relação dela com a criatividade e o quanto ela se sentia mais criativa cada vez que ela descansava, por exemplo. Isso falando de várias áreas. Quando você coloca um pouco no descanso, você consegue ter outras experiências, você consegue fazer coisas que não necessariamente sejam voltadas para a sua área de trabalho, mas você consegue pensar de que forma elas podem te agregar depois. Ou seja, no fim de tudo, o seu descanso vai ser produtivo para a sua produtividade. Então, se você tem essa relação difícil, é bom a gente começar a refletir sobre isso. O que acontece? Principalmente as pessoas pobres, né? A gente tem muita essa promessa da perda que fica aqui o tempo todo nos nossos ouvidos, dizendo que você precisa faturar muito dinheiro, porque a partir desse muito dinheiro você em algum momento vai conseguir se livrar desse trabalho excessivo. Mas em certo momento dessa sua trajetória, você se acostuma e acaba se viciando no trabalhar. Não dizendo que me viciei em trabalhar porque eu gosto muito, mas você se viciou em trabalhar porque é uma forma de garantir que você não vai precisar passar sufoco financeiro. E todo mundo quer ter essa facilidade em viver a vida, curtir a vida, sem precisar ficar contando moedas, por exemplo. Mas o que consegue produzir um corpo cansado? É bom a gente pensar dessa forma, porque a partir do momento que você está sempre produzindo, se você trabalha de forma autônoma, está sempre pensando em mais estratégias para trabalhar, em mais formas de fazer dinheiro, a sua cabeça vai ficar naquilo. E não dizendo que você tem que esquecer de, tem que ganhar dinheiro. Obviamente não, todo mundo precisa sobreviver. Mas a sua relação com o trabalho pode ficar menos tóxica. Você precisa identificar os seus momentos de pico de criatividade e aproveitar esses momentos de forma estratégica para que você tenha realmente boas ideias para o seu trabalho, para o seu empreendedorismo, para as suas vendas ou por que for que você trabalhe. Aproveitar esse momento, anotar tudo que tem para anotar, colocar todas as ideias ali no papel e começar a produzir ou colocá-las em prática no momento também que você está com essa disponibilidade. Quando você precisar descansar e o seu corpo estiver implorando por um descanso, amiga, descanse. Respeite os sinais do seu corpo, porque hoje a gente vê muitas mulheres mais velhas, fadigadas, cansadas, extremamente cheias e se sentindo sufocadas do tanto que elas precisaram se dedicar ao trabalho, até porque não tinham outra opção. Se esse é o seu momento de vida, você não tem outra opção somente em pensar em trabalhar, você pode fazer as anotações para a sua realidade futura, que a gente vai jogar para o universo e ela vai chegar. Mas entender que você precisa sim descansar, você precisa ler um livro que ele não tem intenção de te pressionar para essa produtividade excessiva. Leia assim um romance, uma besteirinha, sabe? Algo que vai fazer com que você se sinta só tendo um momento de lazer, entretenimento. Assista um filme que você assim nem tem tanto interesse assim para você não ficar pensando muito. Só se coloque no ócio, sabe? Deixa sua mente ir, flutuando, sabe? Sem nada, sem nenhum propósito profissional para aquilo. Assista uma bobeira, quer ficar um pouquinho ali vendo coisas que você gosta no Rios, veja. Quer pintar, algo que você não faz há muito tempo, pinte. Assistir uma série, um besterol. Caminhar sem muitos propósitos, sabe? Quando o seu corpo disser para você descansar, você precisa descansar. Esses dias eu fiz um convite para minha amiga e ela falou assim: amiga, eu acabei não conseguindo ir porque era domingo. Em cima da hora apareceu uma oportunidade de freela e eu não recuso dinheiro. Essa foi a frase. Eu entendo muito
todas as situações das minhas amigas, o que pode estar acontecendo na vida delas, né? Precisar de dinheiro e tal. Essa minha amiga, inclusive, eu super entendi. Mas essa frase, não recuso dinheiro, às vezes ela aparece na nossa vida de forma tão natural do tipo, você nem precisa. Às vezes você não precisa daquele dinheiro. Mas assim, como assim não precisa daquele dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Precisa. Mas aquele dinheiro não vai mudar a sua vida. Aquele dinheiro não vai mudar a sua trajetória, sabe? Então, se esse dinheiro não vai mudar a sua vida da noite pro dia e você puder descansar, você puder celebrar com uma amiga, você puder prestigiar uma amiga em outra, vai, sabe? Porque aquele momento com uma amiga, ele pode também mudar a sua vida positivamente. E talvez aquele dinheiro não vá fazer diferença nenhuma, vai ser um dinheiro que você vai gastar com uma bobeira. Então, assim, você perdeu um domingo, você perdeu um momento de lazer só porque você não sabe recusar o dinheiro. Então, pensa muito nessa nossa relação com o dinheiro de não recusar. Porque pode ser um dinheiro que não vai fazer diferença, mas ele pode te impedir de viver outras coisas. E aí eu pensei muito nisso, porque ela falou, né, e tal, ela fez o free, ela pegou. E também essa coisa das oportunidades aparecerem de repente. Então assim, é um freela de domingo, eu poderia estar com a minha família, mas apareceu. Você, em certo momento, vai sentir como se você não tivesse controle da sua própria vida, das coisas que você faz. Porque se o dinheiro pode mudar a sua rotina do dia para a noite, é ele quem controla. E mais uma vez, se a sua realidade exige que você agarre todas as oportunidades que apareçam de aproveitar o dinheiro, simplesmente vá, amiga. Não tô dizendo assim, tem que fingir que o dinheiro não importa. Eu não sou maluca desse nível. Mas se não for um dinheiro que vá mudar a sua vida no sentido de vai fazer grande diferença, aprenda a recusá-lo, tá? Porque é nessa lógica que você vai vivendo num limbo, assim, nesse círculo de apareceu um dinheiro aqui pro domingo, apareceu pro sábado, apareceu para as minhas férias. A maioria das mulheres que eu conheço não conseguem, de fato, descansar nas férias. E como assim não conseguem descansar? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu peguei um trabalho de férias, eu peguei um freela para aproveitar as minhas férias. E por quê? Se você perguntar, amiga, você está realmente precisando de dinheiro? Às vezes ela vai dizer que não. Mas ela não sabe se sentir confortável no descanso. E isso que é muito perigoso. Por que o descanso te incomoda tanto? Por que você não consegue parar, realmente sentar, ler um livro sem propósito, né? Sem muitas, eu vou anotar e vou mudar a minha vida com esse livro. Não! A gente também precisa desse momento de, olha, vou sentar aqui, vou ler esse livro, vou ficar aqui assistindo uma série, ou somente vou olhar para o nada, sabe, gente? Eu acho que são poucos os momentos em que a gente se permite ser inútil. A gente está sempre disposta, a gente está sempre pronta para trabalhar, a gente está sempre pronta para ajudar, sempre pronta para movimentar e nunca pronta para descansar. Nunca pronta para simplesmente se curtir um domingo em família, curtir um almoço, curtir um momento de ócio 100%, sabe? Então, a questão que fica é por que é tão necessário assim? E aí, a partir dessas autoras que eu falei, que eu fui lendo e acompanhando, elas dizem que esse foco no trabalho para as pessoas negras entram muito como assim, eu sou útil, eu não sou uma pessoa desocupada, sabe? Eu tenho propósito. Na maioria das vezes, nós já sabemos que nós somos úteis, que nós não somos pessoas desocupadas, e que nós somos pessoas produtivas. Mas você precisa realmente estar o tempo todo nessa produção, nessa utilidade e nessa ocupação para mostrar isso? Ou o trabalho que você já fez, ele diz isso por você? Se você não parar, você vai realmente, olha, fulana está sempre trabalhando, mas aí em que momento fulana está curtindo? Em que momento você consegue de fato curtir esse dinheiro que você está fazendo para curtir? Sabe? É entender de que forma essa sua necessidade de trabalhar está vindo justamente porque você precisa, ou é só uma carga já que vem de anos, geracional, em cima de você, dizendo que você não pode passar de desocupada. Sabe aquelas pessoas que não conseguem acordar tarde porque elas sentem esse peso, já está desocupada, né? Mas às vezes o seu trabalho nem exige que você use o primeiro sol da manhã.
sabe? Às vezes o seu relógio está funcionando de outra forma, um pouco mais desorganizada, você vai dormir tarde e acorda tarde. Se você está funcionando dessa forma, funcione. Só que aí, assim, você vai se colocar na obrigação de acordar às 6 horas da manhã, porque para você isso é sinônimo de produtividade, isso é sinônimo de riqueza, assim, né? De energia, Não necessariamente. Tem muitos livros de autoajuda que vão dizer acorde antes deles, 5 da manhã, Deus ajuda quem cedo madruga, mas se isso não for útil para sua realidade, simplesmente não fique replicando. Eu sou uma pessoa matinal. Quando eu posso e é agradável para mim acordar 6 da manhã e malhar, fazer as minhas coisas, que lindo, adorei. Agora, quando não é possível, eu me sentia muito culpada, mesmo não fazendo nada até antes desse horário. Vamos supor, acordei hoje 10 da manhã. Eu já fico, perdi tudo. Perdi o dia, acabaram as minhas possibilidades, sou uma vagabunda. E não, tenho ainda o resto do dia para aproveitar. Às vezes eu fiquei até tarde da noite fazendo outras coisas. Então, eu me culpo por uma realidade que não é a minha, né? Não precisei usar o sol das 6 da manhã para trabalhar para nada, sabe? Não é a minha realidade, tudo bem. Acordei às 10, ok, vivi minha vida igual. Se é necessário que você acorde cedo, durma cedo. Agora, se não é, não se culpe pelo que as pessoas falam, né? De que você tem que produzir, você tem que acordar cedo para aproveitar mais o máximo do dia. Poxa, se isso não é benéfico para você, simplesmente não acorde. Do que vai adiantar eu acordar às 5 da manhã e ficar com um bico desse tamanho, porque não é o meu horário de costume acordar, e aí perturbar a paz dos outros porque eu estou mal-humorada, simplesmente porque falaram que se eu acordar depois disso eu sou uma vagabunda? Não é assim que as coisas funcionam, sabe? E sobre falar pra gente melhorar a nossa relação com o trabalho, com essa produtividade excessiva, subir. É pensar que você também pode conseguir produzir no ócio. Você também precisa do silêncio, do momento de pausa, desse momento de tranquilidade, para pensar com mais clareza, para pensar com mais intenção. Pensa! Então, entender até que ponto essa agonia do dinheiro também não é só uma desculpa para você não parar de produzir, para você não se permitir descansar, porque é essa carga que colocam em cima da gente. Entendeu? Descanse sim, tendo que descansar, gente, simplesmente descanse. Ganhou férias do trabalho, você vai descansar o tanto que você precisar descansar. O tanto de gente que eu vejo vendendo férias sem necessidade, tipo, é mais dinheiro, tá, mas você vai aproveitar esse dinheiro quando? Você tá aproveitando esse dinheiro com o seu corpo, ou você tá só consumindo coisas, só comprando coisas, sei lá, aproveitei esse dinheiro para comprar roupa. Vai sair para onde com essa roupa que você nunca tem tempo para sair? Então, vira uma bola de neve de coisas que a gente vai fazendo só porque o outro disse pra gente que era o normal. Principalmente mulheres, eu acho que a gente fica nessa do cuidar, do fazer, do acontecer, do movimentar, impregnado na nossa cabeça, que quando a gente se dá uma pausa, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Gente, os caras descansam o tempo todo. Eu não consigo não falar de gênero aqui, justamente porque eu sei que os homens aproveitam muito a vida deles na plenitude. E eu quero aproveitar na plenitude igual. Eu não tô julgando, tá? Na verdade, eu tô vendo a vida dos caras como um incentivo. Eu quero viver assim. Olha, quarta-feira é dia de jogar futebol. Você sabe a última vez que numa quarta-feira eu me permiti fazer uma coisa de lazer? Eu nem sei. Eu nem sei, porque na minha vida sempre foi assim, o dia da semana é dia de produção. Chegou num sábado, eu vou curtir, e eu consegui fazer isso comigo. Chegou no domingo, já é dia de descansar para segunda-feira voltar a trabalhar. Olha que bizarro. Pessoa que vem dessa realidade trabalhadora, de ter que fazer, de ter que agitar, de ter que acontecer, ela mal aproveita o fim de semana. Isso quando tem o fim de semana. A gente está justamente numa pauta falando sobre escala 6x1, carga abusiva de horário de trabalho, porque assim, você não tem tempo para descansar, e quando você tem o tal do tempo, que sobra um domingo, você já está se preparando para trabalhar de novo. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Então, quem puder, como puder,
quebre esse vínculo com a produtividade excessiva, com a produtividade exacerbada, a ponto dela te adoecer. Você não vai aproveitar a sua vida se você estiver doente, se você ficar tendo burnout de 3 em 3 meses, se seu psicológico estiver super abalado a ponto de você não conseguir pensar, tá? Vai chegar um momento, me desculpe dizer isso de forma muito afirmativa, mas pode ser que chegue sim um momento que você vai travar, porque você simplesmente não soube parar quando era necessário, quando o seu corpo te deu sinais. Sabe, você é uma pessoa ativa, você faz exercícios físicos, você se alimenta bem, não é normal você sempre cair enferma por aí. A sua mente pode estar pedindo socorro, o seu corpo vai pedir socorro, o tempo todo vão te dar sinais de que você está precisando da pausa. E a pausa é essencial para que você continue funcionando. Você precisa saber o funcionamento do seu corpo e contar com a pausa dele. O descanso não é só dormir, gente. Como que você vai aproveitar a sua vida se você está o tempo todo trabalhando e quando não está trabalhando, está dormindo para descansar, para trabalhar mais? Não existe. O descanso é ir numa praia. O descanso é, se puder, parar no meio da semana, ficar olhando para o nada, refletir, ler um livro, assistir uma série. O descanso também é sair com as suas amigas, falar umas bobeiras. O descanso é ouvir alguma coisa assim, sem muitos propósitos. Fazer com que a sua cabeça realmente pare de pensar para produzir. E isso em qualquer área, tá? Vamos mudar a nossa relação com esse trabalho excessivo, com essa busca pelo dinheiro, mesmo quando ele não é extremamente necessário. Porque se ele não vai fazer grande diferença no seu cotidiano, você pode aproveitar esse momento que você iria usar para trabalhar para se aproveitar. Sabe, esses freelas que aparecem de repente, vou ganhar R$100 ali no domingo. Melhor do que não ganhar nada, gente. Não necessariamente. Já teve um momento que eu peguei e saí para fazer uma feira e vender umas roupas que eu acabei gastando mais, acordei muito mais cedo, tive mais prejuízo do que retorno, só porque eu não soube parar. Não soube parar quieta e dizer, eu vou curtir esse domingo, vou fazer outra coisa nesse domingo. Não, eu aproveitei, vou para a feira, vou vender, vai acontecer. Não necessariamente, gente. O descanso, ele também é valioso. Existe muita importância no descansar, no refletir sobre essa sua relação com o excesso de produtividade, pensar nas raízes desse problema, porque tem raízes escravocratas, sabe? Principalmente pessoas negras, elas não podiam descansar. O trabalho, ele era obrigatório e o tempo inteiro, sem expectativa de nada em troca, no máximo uma comida e uma esteira, assim, algo parecido com isso, para descansar à noite, para no dia seguinte trabalhar de novo. Você não quer replicar essa realidade que seus ancestrais conseguiram sair, sabe? Há anos atrás. Você não vai replicar isso na sua vida fazendo você mesma entrar na escravidão moderna, que é o excesso de produtividade, a sociedade cansada. Aí você se cansa, você nunca relaxa, você nunca consegue aproveitar a sua vida, o seu corpo, você não sabe o que você pode fazer com as suas mãos, com a sua perna, porque você não se coloca numa atividade ao ar livre. Você está ficando presa. E esse, sinceramente, não é o cenário que nós deveríamos estar vivendo no século XXI. Mais uma vez, o disclaimer aqui é enorme. Eu sei que existem muitas realidades em que a pessoa não tem opção. Mas assim que você tiver a opção, a possibilidade, não for difícil para você negar esse trabalho, porque ele realmente, o dinheiro que ele for trazer realmente vai fazer diferença, você para. Faz uma pausa. Vai ser muito valioso. Você vai ganhar tanto quanto ganharia em dinheiro, só que para o seu corpo. E eu vou fazer uma indicação de livro, porque eu li recentemente o Mulheres Negras Não Deveriam Morrer Exaustas. E esse tema, né, como um todo, fala muito sobre isso, porque a gente vai ficando exausta, a gente cuida de muitas coisas no detalhe, né? Não necessariamente só da casa, dos filhos. A gente acaba cuidando da família, cuidando dos pais, cuidando do pet, cuidando da nossa profissão, cuidando do nosso, sabe, de tudo. Estamos, né, nesse papel de liderança em várias áreas da nossa vida e isso vai deixando a gente exausta. Mas a gente não percebe, porque são trabalhos silenciosos.
São trabalhos que chegam, colocam nas suas costas e você nem teve tempo de aceitar. Então você precisa também, como um exercício, analisar todas as áreas da sua vida que estão te saturando. Áreas da sua vida que estão te deixando exaustas. Dizer um basta para algumas delas, porque você não vai morrer exausta.